Olá pessoal que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Comigo não está muito bom depois de mais uma derrota de ontem e por mais uma vez eu ter que iniciar os meus vídeos dando os parabéns aos adversários. Eu espero que seja a última vez, mas presinto que provavelmente não será a última vez. Então daqui eu endereço os meus mais sinceros parabéns a toda a massa associativa, direção, jogadores, treinador do Braga, tá? Aquela cidade maravilhosa que 50 anos depois voltou a conquistar uma Taça de Portugal 100% merecida. Não que no jogo de ontem eles tivessem feito um grande jogo, acho que foi mais o Porto que perdeu do que o Braga que ganhou, mas se nós somarmos o ano passado, o trajeto todo deste ano do Braga, eu acho que foi muito merecido e verdade seja dita, o Porto também esta época não merecia ganhar nada, então fico muito contente que a taça tenha ido para o norte do país, para uma cidade como o Braga. Os meus parabéns. Pois bem pessoal, dando seguimento ao vídeo da última semana e continuando o balanço desta época, eu gostava de falar de alguns tópicos que não tive a oportunidade de falar na semana passada. Um deles tem a ver com a política de contratações. Presumo que muitos esportistas não têm a menor ideia do valor que foi gasto em transferências nestas duas épocas. Eu vou-vos dar uma ideia de um número redondo, 100 milhões de euros. E a minha pergunta é, 100 milhões de euros gastos para quê? Para o que nós vimos ontem? Então gasta 100 milhões de euros em jogadores e depois vamos buscar jogadores à equipa B porque não temos na equipa principal? Que política de contratação é essa? Não que os jogadores da equipa B não sejam bons, muito pelo contrário, na minha opinião pessoal são melhores do que aqueles que foram comprados. Mas se são melhores, porque é que se gastou 100 milhões de euros ao clube? Não adianta estarmos sempre a falar de arbitragens, desculparmos as arbitragens com tudo. Nós já sabemos que os outros foram beneficiados, mas não é deste ano. Sempre, nos últimos anos sempre foram e nós ganhávamos na mesma. Porquê? Porque nós tínhamos mística. Pablo Osvaldo. Desde quando um jogador desses pode assinar por um clube como o Porto? Um jogador cheio de vícios, um jogador que não tem pensamento de equipa, um jogador turbulento, vai assinar pelo Porto? Porquê que um jogador desses assinou para o nosso clube? Porquê? Alguém tem que explicar isso. A contratação desse jogador é um exemplo da expoliação que tem acontecido à nossa mística dentro do nosso clube. Como é que pode vir um presidente depois dizer que a culpa é do treinador? O treinador pode ser incompetente, mas é mais incompetente o presidente que não conseguiu analisar a incompetência do treinador, que todos nós vimos, menos ele. Fala assim dor de cotovelo dos adversários. Ainda se continua com desdém sobre os adversários, que eles sintam no caminho certo e não se olha para dentro. Dor de cotovelo devia de sentir, e sente, Pinto da Costa, quando vê, por exemplo, o exemplo do Gaetan, que demonstrou o amor que ele tem ao clube. Algo que nós antes víamos sempre no nosso clube e hoje não vimos. Hoje o que é que nós vimos? Vemos a merda do Brahimi a falar aquela merda que falou. O Brahimi é o resultado da falta de liderança do presidente Pinto da Costa. O Porto e esta direção anda tão obcecada com os milhões que esqueceram-se da mística. E esqueceram-se da coisa mais importante. A mística é que traz os milhões e não ao contrário. Então, como eles andam obcecados com os milhões, eles vão perder a mística. Ao perder a mística, eles vão perder os resultados esportivos. Ao perder os resultados esportivos, vão perder os milhões que tanto anseiam. Então, o Porto está completamente ao contrário. Deu uma volta de 180 graus. Não se encontra mais. Nós não vemos um fio. Nós passamos 2 épocas em que não vimos 3 jogos seguidos do Porto com um fio condutor de jogo. Cada um puxa por um lado, não vemos uma estrutura dentro do campo, nada. Voltando às políticas de contratações, por muito que eu não queira focar em Pinto da Costa, vou ter que voltar a focar no Pinto da Costa. Porque, novamente, a política de contratação do Porto tem tido 2 focos. O filho do Pinto da Costa. Segundo, os jogadores que o Sporting estejam interessados. O Porto já não faz pesquisa de mercado. Ou é algum jogador que venha da empresa do Sr. Alexandre Pinto da Costa, ou é algum jogador que o Sporting esteja interessado. E o que é que isso tem dado em quê? Nada. Primeiro,
Nós não definimos uma estrutura de jogo. Estávamos sem extremos. Tínhamos o Rafa, que poderia ser uma boa aquisição, de um clube que nós já demos muitos jogadores, que provavelmente eu acredito, ou eu quero acreditar, que tivéssemos facilidade de negociação. Contratamos quem? Voltamos a contratar médios e avançados. Nós jogamos com 4-3-3. Para que ter 50 médios e 2 extremos? Que política de contratação é essa? E depois de quem é a culpa? É do Sr. Lopetegui? Quem é que contratou o Licaz, Gilás, Josué? Jogou-se o Josué fora, o Josué foi para o Braga, ontem deu a vitória ao Braga de uma Taça de Portugal e ainda é jogador do Porto. Que merda de política de contratações são essas, Sr. Pinto da Costa? Que merda de adeptos somos nós que não falamos nisto, que preferimos pôr a culpa em treinadores, que preferimos pôr a culpa em jogadores, que preferimos pôr a culpa em árbitros, que preferimos pôr a culpa nos adversários? Que mística é essa? Onde é que está a raça do Porto? Onde é que está a mística do Pedroto? Pedroto punha a culpa nos outros, mas dentro ele dava uns gritos. Agora não, nós pomos a culpa nos outros, mas dentro dizemos que a culpa é mesmo dos outros. E onde é que está o rigor? Então os jogadores no final da época dizem, não, a culpa é dos outros. Tudo o que nós criticamos no Benfica, eu estou a ver nos adeptos portistas. Isso é o que mais me revolta. Onde é que está a personalidade, o caráter, a dignidade intelectual? E depois vem Pinto da Costa falar em dor de cotovelo dos adversários. Sr. Pinto da Costa, o Benfica, no ano passado, vendeu metade da sua equipa. Foi buscar jogadores da sua formação. Foi buscar um treinador novo, que de Vitória só tinha o nome. Perdeu o seu melhor treinador dos últimos anos. E foi campeão com 15 pontos à sua frente. Você tenha vergonha na cara. Não envergonhe os portistas com essa merda de discurso. Pelo menos cale-se. Fale depois, seja homem. Quer dizer, você tem a coragem de vir falar em dor de cotovelo dos adeptos benfiquistas e sportinguistas, perde a Taça de Portugal e depois cala-se e esconde-se que nem uma ratazana. Mas desde quando isso é uma atitude de um presidente do Futebol Clube do Porto? Desde quando, caralho? E agora fala-se em montes de treinadores, montes de coisas. Sr. Pinto da Costa, você vai ter que justificar, caso não contrate o André Vilas-Boas, vai ter que justificar o motivo pelo qual não o contratou. Porquê? É um treinador livre. É um treinador que ganhou, o último treinador que ganhou tudo pelo Porto. É um treinador portista. É um treinador com provas dadas. Que agora veio dizer que vai ficar um ano afastado de futebol porque não tem o contrato, o convite do seu clube do coração. Eu aposto a quanto for preciso que se houver um convite do Porto, André Vilas-Boas vem na hora. Então, se você não o contratar, se você for arriscar noutro treinador qualquer de merda, você vai ter que justificar o motivo pelo qual o fez. Eu ontem senti a vergonha dos jogadores do Porto a subir aquelas escadas para ir pegar uma merda de uma medalhazinha de segundo lugar. Sabem o que é que eu pensei na hora? Eu pensei que a única pessoa que deveria estar a subir aquela escada, passar aquela vergonha à frente dos jogadores, seria o seu presidente. O seu presidente é que deveria ir à frente porque ele é o principal culpado desta merda estar como está. As declarações do Maicon são um exemplo da falta de liderança do clube. As declarações do Brahim é outro exemplo. Desde quando, caralho? O Brahim, depois da puta das declarações que fez, pode ser titular no jogo de ontem. Desde quando? Isso é liderança fraca. Isso é liderança que está maniatada a empresários, a interesses obscuros no futebol. Isso tinha que dar o exemplo para todos os outros jogadores. O Maicon, coitado, ele errou. Mas desde quando é que nós tratamos guerreiros como o Maicon, que deu sangue por nós, da forma como nós tratamos? O Porto, noutras alturas, o que faria era dar suporte ao Maicon. Se fôssemos a exigir assim, como agimos com o Maicon, sobre todos que errassem, o primeiro, até por um lado era bom, porque o primeiro a sair era Pinto da Costa, que só tem feito merda nos últimos 4 anos. Nós precisamos que seja definido qual o estilo de jogo que nós vamos jogar.
É 4-3-3, porreiro, é 4-3-3, é 4-4-2, é 4-4-2, é uma... E os jogadores têm que ser contratados depois de uma definição do esquema tático. E não porque este empresário amigo tem este jogador que precisa de vender. Vamos contratar. Isso tem que acabar, minha gente. Estou farto dessa merda, caralho. Nós passamos épocas e épocas sem extremos. Jogando 4-3-3. Como é que isso é possível? Então, nós precisamos de sentar, parar e estruturar a equipa consoante as suas necessidades e não as necessidades do bolso de quem os contrata. Nós temos uma equipa B que foi campeã da série, da segunda divisão. Temos que dar valor a esses jogadores, temos que dar estrutura e que temos que dar condição para eles crescerem no clube. Então esse treinador chama-se André Vilas Boas, que já deu mais do que provas que sabe fazer isso. Se não querem o André Vilas Boas, tem outra solução, Jesualdo Ferreira. Nós precisamos de gente como o Jesualdo. Se não for a treinador, que seja noutra função, mas nós precisamos da sensibilidade de pessoas com a experiência de Jesualdo e com provas dadas. Eu sei que muito portista é ingrato com Jesualdo, mas eu lembro-vos uma coisa, foi o único treinador da história do Porto que passou por um processo chamado apito dourado, de Lisboa, benfiquista, e que sempre defendeu o Porto como poucos o fizeram na história do nosso clube. Então ele merece o nosso respeito. Foi o único treinador que eu me lembro em que todos os jogadores falavam bem, em que todos os jogadores estavam unidos à volta do treinador. Então, isso é um mérito que nós temos que lhe reconhecer. E nós precisamos desse espírito neste momento do nosso clube. Por mim foi tudo, eu não me vou alongar mais hoje, já me alonguei um pouco. Então, se vocês gostarem, cliquem em gosto aqui em baixo, se inscrevam no nosso canal, tá? Para estarem sempre a par dos novos vídeos, e partilhem este vídeo com aquele amigo que está sempre na porta do museu. Dizer, não, as pessoas que nos deram sucesso são as pessoas que estão lá, portanto, nós vamos ter sucesso. Só isso não chega para o sucesso. As ações têm que ser as mesmas do passado, não vale a pena ter as mesmas pessoas se as ações e se as atitudes mudaram, ok? Um forte abraço para todos e vemo-nos no próximo vídeo.